realmente interessa é criação. Boa noite a todas, todos e todos. Estamos iniciando mais uma tutoria do nosso curso Movimentos Sociais, da Afetividade à Efetividade. Estamos entrando agora no nosso 5º módulo, ou seja, é a penúltima tutoria, que já vai deixando saudade, né? E hoje nós vamos conversar sobre vários assuntos. Então, hoje, ao invés de passarmos todos os slides, a gente vai fazer uma pergunta inicial para os nossos convidados, para a gente ver se a gente consegue responder as 5 perguntas, que são 5 aulas, né, que nós assistimos, para ver se a gente consegue contemplar o conteúdo todo do curso. E a gente está tendo a alegria, a honra, meu prazer pessoal, que ele sabe que eu amo demais, de receber o Tony Reis como um dos nossos convidados. Espera aí que agora eu estou aqui entre muitas tecnologias, achei o card dele para ler a apresentação dele. Tony Reis é professor, graduado em Letras, Pedagogia, especialista em Sexualidade Humana, mestre em Filosofia, doutor e pós-doutor em Educação. É ativista da causa LGBTI+, e AIDS desde os anos 80. Em 92, foi um dos fundadores e continua engajado no Grupo Dignidade. Foi cofundador da BGLT em 95. É diretor-presidente da Aliança Nacional LGBTI e integrante do Conselho Executivo da Gay Latino. É autor dos livros Homofobia no Ambiente Educacional, O Silêncio Está Gritando, e Sexo, Ética e Consentimento. Tony vive com seu marido David desde 1990 e o casal tem 3 filhos, com 19, 17 e 15 anos de idade. Boa noite, Tony. Boa noite, Melissa. Boa noite a todas as mamacitas aí. Muitas eu já conheço e vou conhecer vocês também. E eu tenho o maior carinho pelo movimento de mães. Eu tive uma mãe, outro dia eu estava comentando sobre a minha mãe. Minha mãe foi uma pessoa que, em 95, ela revolucionou nosso país, quando ela se propôs a casar com meu esposo, para que ele pudesse ficar no Brasil, que deu toda uma balbúrdia, uma confusão danada. Minha mãe foi por todos os canais de televisão, todos os programas, falando que o amor de mãe é um amor incondicional. E para ver o filho feliz, ela abdicava da aposentadoria dela e casava com o genro. Já que as leis são injustas, vamos fazer um casamento injusto para justificar a felicidade do meu filho. Então, eu lembro e me emociono da minha querida mãe. Pois é. Quem está falando aí que o marido do Tony é xará de quem? É mesmo, Aninha. O filho da Ana se chama David. E o David é uma doçura, viu? Quem teve o prazer de conhecer, acho bom, porque eu começo a elogiar ele, aí ele começa a ficar cor-de-rosa, porque ele é muito branquelo, né? Aí a gente começa a elogiar, ele começa a ficar cor-de-rosa. Olha aqui, deixa eu mostrar ele para vocês. Ele não está com uma roupa apropriada. Oi, David! Oi. Nem vai dar tempo para você ficar cor-de-rosa agora, dessa vez. Não, ele está fazendo a nossa janta, que hoje nós vamos ter um jantar em família. Veio meu genro e minha filha para a gente jantar. Mas estamos aqui para conversar, para falar dos nossos amores, das nossas lutas. E olha hoje a lindinha da Ana também aí. Olha que bacana. Né? Estou à disposição, Melissa, e todas. Pronto. Gente, nossa primeira aula deste módulo tratou sobre o que acontece conosco quando a gente assume esse lugar do ativismo, né? No curso a gente veio construindo, no primeiro módulo, o entendimento sobre a pluralidade das existências, sobre a diferença
gênero e sexualidade, sobre todas as identidades, sobre o significado e a importância da sigla. E aí nós passamos pelos direitos que os nossos filhos, filhas e filhos têm, na maioria das vezes negado, infelizmente. Passamos também pelo nosso autocuidado. Então, ou seja, a gente fez uma trajetória de como é que a gente se insere enquanto mães da resistência nesse lugar de ativismo. E aí, nessa primeira aula, Tony, a gente começa a conversar sobre o que muda no nosso comportamento, a partir do momento que a gente se entende enquanto mãe ativista. Então, nós passamos pelo conceito do que é o ativismo, né? A transformação da realidade por meio da prática, com toda aquela carga da gente se aproximar dos objetivos desse nosso ativismo, sem nos apropriarmos necessariamente dos lugares de fala dos nossos filhos, filhas e filhos, mas sim sabendo ouvir, estar aberto ao debate, respeitar as opiniões divergentes, desde que, de novo, não sejam criminosas, né? Existe aí uma linha tênue, né? Então, a gente passa nesse módulo por tudo isso aqui, sobre como é que a gente começa a entender as coisas que nós fazíamos, né, os hábitos que nós tínhamos e que a gente precisa rever. Então, isso foi muito tirado do Manual Gay Latino, que você nos passou. Então, termos que a gente deve substituir. Então, por exemplo, deixar de falar em homossexualismo para falar em homossexualidade. A gente teve uma tutoria incrível com a Cel, que é uma mulher intersexo, e aí nos disse, né, nos aclarou sobre essa questão de ser hermafrodita ou ser intersexo, né? Opção sexual, a gente também começar a trabalhar isso nas nossas interações sociais, familiares, né? Que não é opção de ninguém, é uma orientação. O falar a travesti no lugar de o travesti, ao invés de falar casal homossexual, um casal homoafetivo ou um casal transhomoafetivo, mudança de sexo, substituição do termo pela readequação de sexo e gênero, e aquela história de conversar e exigir dos nossos familiares o respeito, né? Se não a causa como um todo, mas minimamente, quando a gente começa a nos respeite e a respeite ao nosso filho, dentro do nosso ciclo, a gente começa a ampliar essa bolha, né? A gente começa a levar isso para outros lugares. Então, passamos pela como é que a gente deve se referir com mulheres lésbicas, homens gays, bissexuais, pessoas trans e travesti, intersexo. Ah, meu filho, que lindo! E o mais importante, dar amor, sempre. Então, eu queria que a gente iniciasse essa conversa, quando a gente lê aqui a história do Tony, a gente vê que lá na década de 80 o Tony já era um ativista, e para nós, pessoas 40, 50 mais, quando a gente fala de 80, parece que foi ontem, né? Mas lá se vão muitos anos, né, gente? E nessa construção social, né, nesse andar do ativismo, a gente vê mudanças mesmo de expressões, de formas de luta, de pautas que caem, pautas que se modificam, pautas que são alcançadas. Eu queria saber se para você também foi difícil, ou como é que você traz isso no seu cotidiano para se atualizar, né? Porque a gente enfrenta muito isso, com relação a como tratar, como falar, como nos comportar, onde a gente fala, como é que a gente defende. Isso mudou muito na sua trajetória enquanto ativista? Bem, primeiro, super obrigado por me convidar para conversar sobre esses assuntos que me interessam muito. Bem, então, eu tenho 60 anos, então eu já também sou uma pessoa, eu brinco com os meus filhos que não sou velho, eu sou um clássico. Então, e o clássico, ele sempre tem que estar
ele tem que falar algumas coisas que perdurem por uma vida. E eu percebo no ativismo, eu separo muito bem o que é uma pessoa ativista de uma pessoa militante. Ativista qualquer um pode ser, você abre uma conta no Instagram e começa a postar algumas coisas, e você torna-se um ativista, um influencer, que é muito importante. Agora, ativista militante é aquela pessoa que tem uma sigla, que tem uma organização, que tem um estatuto, que discute estratégias, que trabalha no coletivo. Então, militante sempre trabalha no coletivo. E o ativista, ele faz voo solo. E está tudo bem. Então, eu sempre fui uma pessoa muito do coletivo, de trabalhar com equipe. E mudou muito. E eu percebo, estava comentando algumas questões e quero também falar. Eu, no início eu era muito radical. Todo mundo que não fosse da esquerda e não fosse da esquerda trotskista, eu achava que era direita, eu julgava as pessoas. Então, eu fazia uma militância extremamente, porque eu tinha um grupo que me referendava ser daquele jeito. Então, eu ia para a praça pública aqui em Curitiba, na Boca Maldita, queimar a bandeira dos Estados Unidos, chamado imperialista, e eu julgava o país. Quando via um americano, se pudesse xingar o americano, eu xingava o americano, e adorava fazer carta de repúdio, adorava, assim, eu fazia política de grupo, mas eu fazia muito com o meu fígado, eu não fazia... Hoje eu vejo, hoje eu faço uma política muito bem planejada, olha, meu objetivo vai ser este, eu vou ter que mapear quem são contra, quem são os favoráveis, quem não está mobilizado, e eu vou ter que me articular. Quem é contra, eu vou ter que conversar para diminuir a resistência. Quem for favorável, eu vou ter que dar muitos elementos para ele continuar sendo, e trazer esse povo que não se posiciona para o lugar de favorável à nossa causa. E eu me achei na vida. Eu acho assim que, nesses últimos 15 anos, eu percebi que a política ela é pluripartidária, não é só de um partido ou de uma ideologia. Tem gente boa em todos os partidos. Claro, sempre o pessoal de centro-esquerda são as pessoas mais... os partidos são, e as pessoas também, são mais aliadas, mas eu já encontrei pessoas na direita, e na direita, que são pessoas aliadas e que podem nos ajudar, e pessoas de centro. Então, isso é uma mudança. Eu acreditava sempre que só a esquerda era ética, só a esquerda podia, a salvação de tudo ia ser pela esquerda. E hoje eu já não penso assim. Continuo votando na esquerda, mas eu tenho dialogado muito com prefeitos e prefeitas de centro, de direita, e é uma postura que não é uma postura assim que eu acordei um dia, vou falar com todo mundo. Não, é uma postura que nós, da comunidade LGBT+, das mulheres, negros e negras, nós temos que ter maiorias nas câmaras municipais, nas Assembleias Legislativas, no Congresso Nacional, para que a gente possa conquistar os direitos. Não adianta a gente querer fazer somente com gays, somente com lésbicas e trans. Nós temos que agregar em todas as pessoas, nós temos que chamar as pessoas heterossexuais juntas, nós temos que acolher as novas identidades, as novas letras, a gente tem que ir acolhendo e até que não tenha mais letra no alfabeto. É muito importante eu dizer isso. Então, não posso dizer que só assim, e só assim tem um movimento, só assim se faz a militância. Inclusive, agora, você falou nos manuais, vai sair o manual 20, que é formas de militância. Você tem 1001 formas de militância. A gente tem que descobrir qual que é a nossa. Então, qual que é a tua forma de militância? Você pode ser aquela militância extremamente ideológica, partidária, que está tudo bem. Você pode ser uma militância mais de internet, você pode ter aquela militância de políticas públicas na área da saúde. Você tem que ir se especializando
em uma área. Hoje eu posso dizer que eu sou muito da litigância estratégica, então trabalho muito com o judiciário e também no advocacy dentro do Congresso Nacional. Claro que eu entendo bem do executivo, mas a gente tem que ir estudando formas. Então, o que eu falaria que mudou nesses 40 anos foi essa postura mais aberta. Eu era uma pessoa que, se não falasse orientação sexual, a gente já tratava a pessoa como homofóbica, como preconceituosa, já cancelava direto. Porque algumas pessoas ainda, se um palestrante vem dar uma palestra magnífica e ele falou uma palavra lá como esclarecer, ou denigrir, ou deu uma de João sem braço, alguma expressão que não esteja dentro do manual, do politicamente correto, a gente já exclui a pessoa. E a pessoa acaba, inclusive, sendo um hater da gente, falar, esse povo é radical demais. Que eu sempre, hoje, a minha postura, se eu vejo que uma pessoa falou, eu, de forma bacana, depois que terminou o evento, se eu tiver uma oportunidade, eu falo para a pessoa, olha, inclusive eu falei para um ministro que ele ficou super meu amigo, que é o ministro da Saúde, que ele falava muito grupo de risco e comportamento de risco na questão do HIV/AIDS. E para nós que também militamos no movimento do HIV/AIDS, nenhum grupo de risco já deixou de ser usado, comportamento de risco também, que a gente fala populações vulneráveis, grupos vulneráveis, vulnerabilizados, e também, se for fazer, atividade de risco. Não é o comportamento, sim atividade de risco. Então, eu aprendi, e se fosse em outros tempos, eu saía dali, já reunia mais 5, 6 pessoas, já fazia umas cartas de repúdio, chamaria que o ministro é uma pessoa desatualizada, uma pessoa sorofóbica, e que tinha que pedir demissão dele. Como eu percebo, muitas vezes, vendo algumas cartas de repúdio que eu leio de alguns setores, e que eu falo, olha, eu faria diferente. Então, eu acho que o que mudou foi essa postura mais acolhedora. E aí eu aprendi isso, uma teoria que eu já escrevi um artigo, que é competência cultural, que eu vou fazer o gráfico. Então, nós temos aquela pessoa nazista, fascista, que ela mata o diferente. Então, essa pessoa, como que a gente lida com ela? Denunciando ela para a Polícia Civil, pela Polícia Federal, que é o nazista fascista, ele não pode divulgar suas ideias, ele não pode ter símbolos, isso é crime, porque ele é uma pessoa perigosa, então ele mata. Depois do fascista e do fanático, o fanático ele morre pensando numa coisa. Então, a gente escreveu ali, isso não pode falar, a gente também não tem que ser tão fanático de falar, não, tem que ser assim, porque está não sei aonde, porque está não sei aonde. A gente tem que, inclusive, entrar num processo de convencimento. Tem o fundamentalista que ele fala, isso que está escrito no livro tal, né, o autor tal, foi Foucault, foi Paulo falou, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, que esse é aquele fundamentalista que tem uma teoria e ele leu, está num livro, um teórico, num livro sagrado, ele fala, essa é uma pessoa fundamentalista, que a gente encontra muito nas igrejas e muitos nas universidades. Pessoas que elas não aceitam outra teoria que não seja dela. Daí nós temos a pessoa preconceituosa. Olha que a pessoa preconceituosa é bem melhor do que uma pessoa nazista, melhor que uma pessoa fanática, melhor que uma fundamentalista. E ele é uma pessoa que tem um conceito tosco, não está aprimorado. Aí nós temos o tolerante, que o tolerante é aquela pessoa que ele consegue conviver com outra, mas ele se sente superior. Então, esse é o tolerante. E aí nós temos o respeitador, que ele respeita, então você é assim, eu sou assim, você é de tal time, eu sou de tal time, eu sou de tal religião, você é de tal religião, e vamos nos respeitando.
Tem o aceitante, que é aquela pessoa, eu aceito, eu convido você para um happy hour, eu convido você para ser meu padrinho de casamento, eu convido você, esse é o aceitante. Mas bom mesmo é que todos nós fosse competente cultural. A orientação sexual, a identidade de gênero, a expressão de gênero não é um assunto para a gente ficar discutindo. Será que é? Será que não é? Então, eu sempre classifico as pessoas em qualquer assunto. Na questão da diversidade sexual, então, a gente já percebe essa pessoa, ela é fundamentalista, essa que é preconceituosa, tolerante. Na maconha, o que a pessoa é? No aborto, na questão da reforma agrária, nas questões da guerra entre Ucrânia e União Soviética, entre Israel e Gaza, lá, o povo palestino. Cada um nós temos um posicionamento. E a gente, muitas vezes, eu acho que eu não tenho, eu fiquei pensando outro dia, se eu sou nazista ou fascista com relação a algumas coisas. Mas algumas coisas, por exemplo, eu sou extremamente fundamentalista. Como, por exemplo, eu sou totalmente contra a pedofilia, o sexo entre uma pessoa adulta e uma criança de menos de 14 anos. Eu sou fundamentalista, eu não abro discussão. Eu vou lá e vou... Ainda nesse ponto, é bem uma questão cultural, né? Porque se você olhar lá para trás, as meninas casavam com 12, 13 anos. Né? Eu sei. Então, não, a nossa sociedade que vai mas é por isso que eu já... um conhecimento diferente, né? Em 1995, nós tivemos uma discussão em Nova York, que tem, inclusive, até hoje, NAMBLA, National Association of Men Who Loves Boys. Associação de homens, Associação Nacional de Homens que amam meninos. E eles defendiam a pedofilia abertamente. E eles estavam associados à ILGA, e eu fui um dos defensores para a expulsão. Eu não. E aí tinha algumas pessoas que falavam: Tony Reis está sendo fundamentalista, está sendo fanático. Diz: olha, meu amigo, tem algumas coisas que a gente tem que ter conceitos. Então, isso para mim não é a exploração de uma... Inclusive, depois eu fui fazer um mestrado sobre isso. A criança não tem capacidade de consentir, ou não. Ela pode ser seduzida. Inclusive, isso na minha tese eu explico direitinho. Então, nesse sentido, eu também sou totalmente contra o infanticídio, como tem algumas tribos, algumas comunidades na África. No Brasil, nós temos algumas comunidades isoladas, que se nascer duas crianças gêmeas ou uma com deficiência, acabam matando, assassinando a criança. Eu era contra o aborto, hoje eu sou totalmente favorável à autonomia do corpo da mulher, porque eu estudei. Eu era fundamentalista, hoje eu sou, posso dizer, um aceitante, um competente cultural. Sou um defensor do corpo da mulher, sou defensor da autonomia das mulheres. Então, eu estou mostrando para vocês que, nesses 40 anos, eu mudei, fui aprendendo mais teorias, fui acrescentando, que ninguém é perfeito. Eu diria que você continua em processo de mudança. Sim, né? com certeza. Porque acho que nenhum de nós está pronto. Com certeza, com certeza. Não somos seres acabados. Não, e olha, se a gente tivesse acabado, ia ser tão chato. Não, horrível. Eu ultimamente tenho aprendido muito, inclusive na segunda-feira passada, terça passada, fui dar uma palestra na universidade sobre literatura queer. Eu não sou especializado na teoria queer, porque dentro do movimento eu sou identitário. Tem as pessoas que tem uma teoria de movimento que é a teoria queer. E eu falando para as pessoas, como é interessante, eu não sei direito muito, eu leio a Butler e ela prega assim, que a gente não tem que usar essas identidades fixas, que essas letras atrapalham, porque a gente coloca um rótulo, e desse rótulo tem que se comportar conforme o rótulo. Enfim, eu na essência, eu gosto da teoria queer,
mas para ser militante ficaria muito complicado eu explicar para um governador, uma prefeita, um deputado que nós queremos direitos para as pessoas queers. Então, a gente precisa definir. Então, eu sou mais essencialista nesse sentido, tem que definir, colocar carta, colocar a lista de Eu acho que o importante nisso, Tony, é a gente ter consciência de que a gente não precisa levantar todas as bandeiras, a gente deve levantar as bandeiras com as quais a gente consegue levantar, mas a gente também não deve abaixar a bandeira de quem quer que seja. Exatamente. Não deve apagar. Hoje, e aí, Melissa, quer dizer, hoje nós estamos com 52 redes nacionais. O meu sonho, eu não quero morrer, e eu fui o artífice, digitei o primeiro, nessa sala aqui do meu apartamento em Curitiba, o estatuto da ABGLT, a primeira rede nacional que teve. Hoje nós temos 51 redes, e eu acho que nós deveríamos ter 250, sabe? Eu acho que tem LGBTfobia para todo mundo. Tem, infelizmente, violência, discriminação para muitas pessoas. Então, eu posso e devo levantar minhas bandeiras, mas eu não devo apagar ou fazer críticas violentas dirigidas a outras redes que têm uma postura diferente. Não está satisfeito, vai somos lá. todos muito plurais, inclusive dentro do movimento. Eu queria aproveitar para apresentar aqui a Madu. Agora, eu vou apresentar Madu, e Madu vai dizer o sobrenome dela, porque esse povo que tem sobrenome chique demais me atrapalha todinho. Eu falo o povo Silva, Oliveira, Miranda, mas começou com K, S, Y, eu já não consigo mais. Madu é estudante de letras português na UNB, pesquisadora do Pajubá e linguagem não binária, e assessora parlamentar da bancada do PSOL na Câmara dos Deputados. Eu estou incrivelmente feliz de estar recebendo uma pessoa que é pesquisadora do Pajubá e da linguagem não binária, porque isso é, para mim, pessoalmente, maravilhoso, por ser mãe de uma pessoa trans não binária. Boa noite, Madu. Conta para a gente o seu sobrenome, deixa a gente te ver. E o principal, deixa eu interromper aí, o principal é filha da resistência. Que legal! Boa noite, tudo bem? Como foi apresentada, me chamo Madu, Maria Eduarda. Maria Eduarda parece que está brigando, né? Então eu gosto sempre de Madu, porque minha mãe já acostumou com Madu, e aí ela não briga comigo me chamando de Maria Eduarda, porque eu acho muito sério. Se ela me chamar de Maria Eduarda, o bicho pegou. Mas, então, sou uma das filhas da resistência também, né? Minha mãe é Angela Cali, aqui do DF, Ateliê Casulo também, enfim. Muito obrigada pelo convite, agradecer a Leila também, não sei se ela está por aqui, mas agradecer o convite para estar aqui nesse espaço formativo, que é muito importante, né, para nós, enquanto militantes, enquanto pessoas que nos dispomos a estar numa causa, numa luta, defendendo os direitos da população LGBT, e não somente LGBT, como também foi falado aqui pelo Tony, na pauta das mulheres, da Palestina. Opa, minha mesa desabou, olha. Mas, enfim, sou pesquisadora do Pajubá, né, na Universidade de Brasília, resido aqui em Brasília, né, nascida e criada na Ceilândia, Chaparral, uma área de tráfico, uma área periférica de Brasília, mas, enfim, esquecida também, né, mal lembrada para o resto do país. Acredito que a gente tem aqui representantes de todo o país, né, e aqui a gente vive uma realidade diferente, né, quando a gente fala, moro no Distrito Federal, muitas pessoas, Brasília? Não, existe um DF para além de Brasília, né? Então, vim dessa região e fui a primeira a entrar na Universidade de Brasília, numa universidade pública, federal, aqui no DF, da minha família, né? E foi uma oportunidade muito grande que eu vi, não somente pela minha formação, mas também para devolver para a minha comunidade
historicamente falando, os conhecimentos, né, que a gente também é capaz de produzir. E o movimento trans, ele produz há muito tempo, né? O Pajubá é prova disso, e por isso eu quis pesquisar sobre essa língua, né? Eu defendo como língua, mas na verdade, dentro, linguisticamente, letradamente falando, né? Letristamente falando, é uma linguagem. E é onde eu me encontro dentro da universidade mesmo, né? Utilizar da minha história, das minhas antepassadas, para poder estar dentro desse espaço que também é violento. Né? A universidade também viola os nossos corpos no sentido de não respeitar as nossas epistemologias, não respeitar as nossas identidades, não respeitar as nossas sexualidades, não respeitar a nossa identidade de gênero. E foi muito doloroso também escolher por pesquisar o Pajubá, né? Porque era num momento que eu estava pensando realmente em desistir da minha carreira acadêmica, por assim falar, porque, enfim, eu tinha acabado de sofrer uma transfobia por parte de uma professora de sintaxe, de uma pessoa que compreende o que são artigos, o que é artigo feminino, o que é artigo masculino, e agora eu chego com neutro também, né? Mas foi dentro desse processo de violência que eu consegui ter uma resiliência para continuar nesse espaço. E foi resgatando a história do Pajubá, né, que é uma língua que nasceu em 1970, com o movimento de travestis de São Paulo, né, que eram perseguidas por uma operação conhecida como Tarântula, e nesse contexto muitas delas eram profissionais do sexo, né, e por isso elas também sofriam essa perseguição por conta dos tempos de chumbo. Enfim, em 1970 a gente ainda estava numa ditadura militar, né, em que existia uma ditadura civil-militar, né, os costumes também da sociedade, eles eram combatidos, enfim, vários terreiros passaram por batidas, várias rodas de samba, assim como também o que era visto como, vamos dizer, correto, né, dentro de uma sociedade machista, patriarcal, militar na época também, né? Então, as travestis começam a ser perseguidas e violentadas e assassinadas nessa Operação Tarântula, e então elas conseguem um espaço também, muitas delas conseguem um espaço dentro do terreiro onde era falado o Iorubá, né? As religiões de matriz africana, principalmente o candomblé, utiliza muito do Iorubá nos seus cultos, enfim, no seu dia a dia, para poder, enfim, se comunicar, fazer as suas cerimônias e tudo mais. E aí essas travestis, elas aprendem algumas palavras em Iorubá e, já fluentes em português também, né, acabam por, enfim, transformar, pegar elementos do Iorubá, do espanhol também, e do português, para formar essa língua de resistência, que é o Pajubá, e que hoje, né, é popular dentro da comunidade LGBT. O Pajubá ele já está bem assentado, né? Agora, a linguagem não binária é uma coisa bem difícil da gente ainda... A gente ainda está engateando. E aí o nosso principal vilão não é... Enfim, a regra ortográfica brasileira, do português brasileiro, e sim a sociedade conservadora, e principalmente quem legisla hoje, né? A gente, enquanto pesquisador e pesquisadores do Pajubá, desculpa, da linguagem neutra, a gente ainda está na fase de pesquisar o que é essa linguagem nova, né? E já existem projetos de leis, 22 projetos de leis, tramitando hoje dentro do Congresso Nacional, proibindo essa linguagem. Sequer, assim, muitas vezes, sequer possibilitando o seu estudo dentro da academia, só que temos a cátedra, né? A liberdade cátedra, que nos permite também pesquisar o que nos interessa, enfim, mas dentro do ensino básico, isso sequer pode ser mencionado. Assim como existem uma impossibilidade, vamos dizer, enfim, uma educação sexual que vai combater toda a exploração e abuso sexual. Existe toda uma questão da escola sem partido também, que determinados temas não podem ser debatidos dentro da escola, e a linguagem neutra acaba
incluída nesse hall, vamos dizer, né? Mas ela é muito importante, inclusive, para combater um dos principais problemas que afetam a população trans do Brasil, que é a evasão escolar, né? Muitas de nós sequer conseguimos concluir o ensino fundamental, porque somos expulsas, além de casa, da escola também. Porque a gente, muitas vezes, vai morar longe daquela escola, não tem um vínculo, não temos a responsabilidade legal, inclusive, de poder pegar um documento na secretaria escolar para levar para outro lugar. E muitas de nós queremos sobreviver, né, nesse contexto de expulsão, violência e tudo mais. Então, a gente precisa combater isso, e quem não sofre essa expulsão, quem não sofre dentro de casa, sofre dentro da escola, por não se sentir incluída, né? Por não ter o seu gênero, sua identidade de gênero respeitado também dentro desse espaço. E a população não binária tem sido muito constante também numa nova geração. Assim, dentro o que foi falado aqui também da teoria queer, né? Hoje a gente tem uma explosão em relação às identidades de gênero, o que é muito produtivo também. A nossa sociedade ela não é estática, ela não vai ficar paradinha e não vão surgir coisas novas. Pelo contrário. Inclusive a linguagem, né? Inclusive a linguagem. E essa linguagem ela está sendo adaptada para que outras pessoas que não são representadas, inclusive no português historicamente, porque assim, nós aqui somos a maioria mulheres, né? E se chegasse alguém que não é instruído, enfim, alguém que não é nem instruído, mas que faz parte dessa imersão cultural, que é o português brasileiro, ia falar boa noite a todos, e não a todas, mesmo a gente sendo maioria. Então, o português ele ainda é uma língua muito machista, muito de exclusão, excludente, exatamente. E a gente tem outras formas de ser na sociedade. E por que não compreender essas outras formas de ser, né? E aí, dentro da minha pesquisa, eu também falo um pouquinho sobre a dificuldade que a gente tem, inclusive dentro do movimento LGBT, que ridiculariza, muitas vezes, a linguagem neutra, né? Que aí chega a ser... O Tony trouxe termos muito interessantes que depois eu vou pesquisar, viu, Tony? Sua dissertação, não sei se foi dissertação ou se foi tese, mas que é sobre o nazista, o fundamentalista, enfim, todos aqueles termos, né? E dentro da linguagem neutra, a gente pode pensar isso também dentro do movimento LGBT, quem é totalmente conservador em relação à língua, em relação a falar, não, e vocês estão viajando, sabe? Tipo, tem pessoas que falam... Madu, a gente dentro dos espaços, e aí falo de novo, como mãe de uma pessoa não binária, que faz exercícios incríveis para poder respeitar a identidade de minha filha, né? Então, não é fácil para mim, uma pessoa de 50 anos, que já passou por algumas reformas ortográficas, né, adaptar a essa nova linguagem, mas eu devo isso em respeito à existência de minha filha, né? Então, sempre que posso, trago a linguagem inclusiva para dentro do meu diálogo. Mas dentro, como a gente está sempre envolvido no ambiente LGBT, de movimento social, eu estou falando, dentro do Conselho Nacional, a gente escuta piadas. Sim, sim. Me dê meu celular, pega não sei o que, estou com calor. Né? FCV, alguma coisa assim, é ridículo. E aí a gente diz, gente, espera lá, nossa, mas eu juro que eu preciso defender as liberdades para uma pessoa travesti, por exemplo. Sim. Sabe? Já leu Paulo Freire? Sabe o que é educação libertadora? Né? Porque, tipo, poxa, você foi tão ridicularizada, você foi tão achincalhada, foi tão difícil para você passar por isso. Você está reproduzindo isso agora em relação às pessoas não binárias? Exatamente. Né? Então, assim, quando a gente diz assim, essa capacidade do diálogo,
né? Que aí Tony trouxe lá no início da fala, que eu acho incrível que tenham pessoas que ainda tenham a capacidade, a flexão mental, ou sei lá, espiritual, para poder ficar de boa para conversar com alguém extremista. Eu não consigo. Eu, Melissa, não consigo. Mas acho muito importante que tenha pessoas que tenham capacidade de diálogo com determinados nichos, porque senão a gente vai se degladiar e isso não é social, né? Mas você trazer esses debates, esse preconceito, é aquilo que eu digo, você não pode levantar todas as bandeiras, está tudo bem, levante só aquelas que você consegue, mas não abaixe a bandeira de quem quer que seja, né? Exato. E a nossa língua tem origem no latim e era utilizada a linguagem neutra. Sim, exato. Né? Então, foi uma coisa que se perdeu, só se perdeu, ninguém está inventando a roda. Né? E foi um processo colonizador, né? Foi dentro do processo colonizador que também se colocou esse binarismo dentro também das línguas românicas, né? E a gente está reafirmando quando a gente fala, não, a língua ela tem que ser assim, temos que seguir a norma culta. Gente, a gente está importando tanto termo em inglês, ninguém fala sobre o job, sobre o cash, sobre nada disso. Por que agora a gente não pode também, enquanto uma população que é crescente também dentro do nosso país e que é legítima também dentro do nosso país, por que a gente não pode escutar isso e também aprender e também propor, né? A língua é dinâmica, ela vai mudar com o passar dos anos. E que inclusive, a pessoa, para fazer uso do artigo neutro, ela tem que conhecer, obrigatoriamente, ela tem que conhecer a função do artigo A e do artigo O. Exato. Para ela colocar o E, é uma forma de protesto. Né? Então, ou seja, ela está se colocando culturalmente. Não é que ela está empregando um artigo errado. Não, é em contrário. É uma discordância do uso desse ou daquele. E as pessoas só podem discordar daquilo que sabem, em termos de emprego de linguística. Mas a gente tem vários diplomados aí do TikTok que acham que... Enfim, e aí falando um pouco sobre comunicação inclusiva, também sobre formas de ativismo, né? Acho que é sobre utilização também, né? A língua, ela é realizada. A gente tem uma comunicação, né? A gente tem a oralidade, a gente, como está aí no slide mesmo, a gente tem a oralidade, a gente tem a nossa escrita, a gente tem as nossas inserções nos espaços, e quanto mais a gente realiza, mais mentalmente nossa mente, nosso cérebro vai se adaptar àquilo. Claro que não é uma coisa fácil também, não é do dia para a noite, acordei já falando neutro, tranquilo. Não é assim, mas a gente tem essa capacidade também. E a nossa maior resposta, enquanto movimento indignado também, movimento que afirma um lugar, um movimento que reivindica um espaço também, reivindica direitos, é a gente se rebelar e falar, eu vou falar sim, meu amor. Eu vou me reivindicar sim nesse espaço. Eu quero sim que você respeite o meu gênero e sim, o português, como a gente conhece hoje, ele é excludente, ele é machista, ele é, enfim, transfóbico, né? E a gente está numa sociedade que a gente tem reivindicado tantas bandeiras sobre os espaços que a gente está de afirmar, não, isso daqui não é tolerável, isso aqui não é plausível dentro do espaço que eu ocupo, respeite minha identidade, enfim, respeite minha sexualidade e a linguagem neutra, ela também vai trazendo isso, né? Vem trazendo isso, sobre respeite minha identidade, respeite o meu corpo, né? Respeite o meu ser, a minha existência. E é super legítimo, né? E por isso que eu tenho pregado também, assim, da gente executar isso. E propiciar a esse momento também, porque é respeitar as identidades de pessoas que muitas vezes já passam por várias questões, e a gente, enquanto movimento LGBT, né, podemos, enfim, não passar pelas mesmas vivências, mas
a solidariedade, sabe? Tipo, a irmandade mesmo, que também nos exige a sobrevivência numa sociedade tão LGBTfóbica, é o mínimo que nós podemos fazer dentro do nosso movimento, né? Essa hombridade, essa responsabilidade até mesmo com outra pessoa que enfim, passou por todas as vivências, ou vivências parecidas com a que você passou, né? Então, foi essa resposta também que eu pretendia dar a partir das minhas pesquisas ao movimento LGBT, mais especificamente ao movimento trans, né, que também faz parte da minha vivência, faz parte da minha trajetória, e que comungo, né, muitos traumas, muitos afetos, muitos acolhimentos e muitos choros. Mas é importante a gente estar nessa dinâmica, né? Mas acho Então, assim, só para a gente deixar bem iluminada essa questão, não se acanhem em dizer boa noite a todas, todes e todos. exato. Se possível, nessa ordem. Todas, porque você é uma mulher, todes, porque você está incluindo, e todos, por último. É uma ginástica mental, inclusive, fazer isso. Mas, enfim. E depois Bom, de um monte de palavras que você vai ver se identificar. E só uma coisinha, né? Só para reiterar. São só artigos, pronomes e adjetivos. Não coloquem objetos, porque nós não somos objetos. É isso que eu trato também no meu TCC. Pessoas não binárias, pessoas trans não são objetos, para linguagem neutra também abarcar objetos. Então, isso é um exemplo que a gente coloca na nossa mente para entender que a gente não vai falar celular, copy, não vai falar mese, né? A gente não vai falar nada disso. São pessoas, são seres humanos também. Vamos humanizar essas pessoas e vamos ouvi-las. é isso. Bom, agora eu queria chamar o Tony para voltar, para a gente conversar um pouco sobre este outro tema que nós tratamos na nossa aula 18, sobre como conversar com as crianças. Aí, o que acontece? Todas as vezes que nós temos pessoas LGBTQIAPN+, dentro das nossas famílias, a gente precisa conversar com as nossas crianças, né? Eu tenho 2 netos, uma de 11 e um de 5 anos, que cresceram vendo o tio, enquanto homem gay, hoje uma pessoa trans não binária, né? Então, que é uma pessoa que se veste de uma forma diferente, é uma pessoa que de uma forma não esperada para um menino, né? Que é o imaginário deles, o tio era um menino, e que fala e que tem gestual mais meu filho era uma bicha preta afeminada, agora ele é uma pessoa trans não binária. E aí você teve perguntas, mas vovó, meu tio pinta a unha por quê? As minhas respostas para as crianças são sempre longe de palestrar. Eu lido com meus netos dessa forma, né? Eu respondo: o tio pinta a unha, mas por que, vovó? Ele não é uma menina. E homem pode pintar a unha? Eu digo: olha, pessoas que têm unha podem pintar a unha. Não interessa se são meninas, se são meninos e tal. Ô, vovó, e meu tio faz maquiagem, pinta de batom. Você não acha que isso é coisa de menina? Eu digo: não, eu acho que isso é coisa de pessoas que gostam de se enfeitar. Eu acho lindo seu tio pintar. Agora também, você não gosta, tá tudo bem. As pessoas fazem o que querem fazer, né? Meu tio vai namorar meninas ou meninos? Aí eu digo: aí você tem que perguntar para o tio, porque a vovó não pode falar assim como é que o tio gosta. Mas não é errado o menino namorar menino? Não, errado é menino bater em menino. Isso é que eu acho errado. Menino brigar, entendeu? Isso é errado, mas namorar, amar, dar carinho, não acho errado, não. Então, eu respondo aos meus netos, desde sempre, a de 11 anos já me fazia perguntas antes, né? Com sinceridade, guardando as devidas proporções do que
do tipo de perguntas que fazem, né, que não chega nada à sexualidade e tal, mas Tony criou 3 crianças. Aí eu fico perguntando, se ele tem notícia, por exemplo, que os filhos enfrentaram a curiosidade das crianças, tipo, mas você tem 2 pais? Como é que é isso aí? Então, como conversar com as crianças? Eu queria ouvir o Tony, depois queria ouvir Madu também sobre isso, e queria saber se vocês têm alguma pergunta sobre este assunto também. Bem, primeiro, Melissa, obrigado pela pergunta, mas eu primeiro queria fazer um comentário sobre... Primeiro, é um prazer estar compartilhando aqui com a Madu. Eu adoro esse ser humano que sempre tem nos ajudado lá na liderança do pessoal. Inclusive, as pessoas veem o Tony sempre meio conservador, assim, Tony, você vai ficar o pessoal, você agora está andando no pessoal, você vai na liderança do pessoal. Não, o pessoal é que nos acolhe muito bem lá na liderança e que nos ajudam muito dentro da frente parlamentar. E a nossa coordenadora é a querida Érica, a deputada Érica de Hilton, de São Paulo. Então, é um prazer. E eu queria comentar sobre essa questão da linguagem neutra. Eu estudei letras, estudei muito linguística. E aí, quando surgiu toda essa situação, foram aprovadas, nós temos hoje 2 estados que aprovaram, Amazonas e Paraná, e mais 29 municípios. A Aliança já entrou com um processo contra todas essas leis. Já derrubamos do estado do Amazonas e de Minas Gerais e Ibarapé, uma cidadezinha pequena, que tinha aprovado contra o uso da linguagem neutra. Primeiro, a minha opinião é de que as pessoas não devem... A linguagem é viva. E eu lembro que nós vimos todos do latim, e a gente foi se adaptando, as palavras foram se adaptando, então não tem uma regra, e não é a lei que vai modificar. O que vai modificar é o uso contínuo dessas linguagens. Eu sempre uso o exemplo de vossa mercê, que era vossa mercê, depois foi vós me ser, depois você, e em alguns estados a pessoa está falando você vai. Então, há uma evolução da linguagem em vários sentidos, eu poderia dar exemplo. Então, todo o apoio a essa luta das pessoas pela linguagem neutra e também as pessoas não binárias, que, inclusive, aqui numa pesquisa em Curitiba, em torno de 15% da população da diversidade sexual se identifica como pessoas não binárias. E isso para as pessoas, porque nós vivemos numa sociedade extremamente binária e esse exemplo que se deu da criança, aqui nós temos ou você é A ou você é B, ou você é 8, você é 80. E entre 8 e 80 nós temos 72 possibilidades de ser. Então, sobre isso, eu queria dar minha opinião. Agora, eu queria comentar sobre a educação. Educação, nós estamos chegando a alguns consensos, que nós tivemos um backlash, uma grande retrocesso no Brasil a partir de 2014, que vinha se ensaiando, mas a partir de 2014 nós tivemos uma ascensão da bancada fundamentalista e também dos conservadores. E a nossa comunidade, primeiro inventaram, através de uma fala, de uma palestra do Papa 15, Papa o Bento, que o nome dele era o Papa Bento XVI. Ele fez uma palestra e ele usou primeira vez essa questão da ideologia de gênero. E essa ideologia de gênero se formou uma grande fake news, e aí tudo se cabe dentro da ideologia de gênero. A gente ensina a respeito na escola, ideologia de gênero, falar sobre gravidez, ideologia de gênero, fazer prevenção à AIDS, virou ideologia de gênero, ou seja, ideologia de gênero, que gay apareceu
e virou um tormento, algo que a Sônia, uma pesquisadora da BIA, trata como o terror da moralidade, né? Então, o que nós temos, os professores e professoras hoje têm medo de falar qualquer coisa de diversidade sexual ou de sexualidade nas escolas. E o que nós estamos... participei de vários congressos nacionais e internacionais. O que nós temos que voltar é pedir que escola nós queremos e que sociedade nós queremos. E está vindo uma resposta bem interessante, que é que nós queremos uma escola acolhedora, uma escola sem violência, uma escola humanizada, uma escola democrática, que todo mundo conviva bem. E para isso tem que ter ausência de discriminação, bullying e violência. Nesse sentido, inclusive, a nossa instituição participou ativamente, participando de 16 reuniões com o Ministério da Educação, e agora tem um grupo de trabalho para discutir a questão do bullying. Então, e o bullying é algo que, inclusive, esse povo mais conservador, também eles aceitam que ninguém deve sofrer bullying. Bullying no conceito, inclusive, da Lei 13.185/2015, que a presidenta Dilma sancionou, que é toda e qualquer violência contra uma outra pessoa que não pode se defender. Então, bullying contra LGBT, ou bullying contra uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, alguma pessoa que é estrangeira, enfim. E nós vamos trabalhar nesse sentido, de que a criança, o adolescente, ele não pode sofrer nenhum tipo de violência, nenhum tipo de bullying. Então, a entrada nossa na educação vai ser a partir dessa linha de pensamento. Eu acho que nós estamos dando, sim, um passo atrás, mas da forma como nós queríamos, de ter aulas de gênero, de diversidade sexual, de letramento, infelizmente, dentro da educação, é meio que um tabu. E mesmo os professores progressistas estão sentindo a maior dificuldade. Mas daí, quando você fala quem são os sujeitos e as sujeitas que sofrem violência, discriminação e bullying, aparece ali, em primeiro lugar, vem as pessoas negras, as mulheres, as pessoas LGBTI+, estrangeiros e pessoas com deficiência. Então, isso nós já temos um diagnóstico onde se cria os maiores conflitos. Tem aí chamada territorialidade, que a criança, muitas vezes, é discriminada pelo bairro onde ela mora. Então, se a pessoa mora em um bairro, ou numa comunidade, numa favela, numa ocupação, essa criança sofre algum tipo de bullying. Então, a forma como nós estamos trabalhando, e vamos trabalhar oficialmente dentro dos currículos, dentro da educação, e a partir de agora nós estamos fazendo parte de um grupo de trabalho no MEC para fazer esse trabalho por uma escola acolhedora para todas as pessoas. Então, isso não vai ter algo específico para a nossa comunidade LGBTI+. Que, inclusive, isso é importante a gente ir estudando, que está tendo uma crítica, principalmente na esquerda tradicional, de que nós estamos sendo extremamente identitários. E essa é uma crítica que faz que a gente só pensa no mundo de LGBT. E a gente, então, tem que lutar por uma educação sem bullying, que inclua todas as pessoas, inclusive a comunidade LGBT. Saúde, uma saúde para todas as pessoas, incluindo mulheres, negros, incluindo as pessoas LGBT. Isso tudo nós vamos estar discutindo, inclusive na Conferência Nacional. Como a gente vai? Porque se na direita nós temos um ataque frontal, falando que Olha, deixa eu só ver as perguntas aqui, senão a gente acaba não respondendo. Ana está com a mão levantada e Leila também. Ana, quer fazer pergunta? Oi, gente, boa noite. Eu sou a Ana Tavares, eu sou mãe de 2 pessoas. Eu tenho o meu filho mais velho, é o Liam. Vocês me ouvem bem?
Tá um barulho aqui de televisão? Sim, né? Tá. Meu Estamos filho mais... ouvindo. Tá ouvindo? Tá. Meu filho mais velho é o Liam, ele tem 15 anos, ele é um garoto trans. Desde os 11 para 12 anos, ele resolveu, né, se reconhecer e conversou comigo. E começamos essa luta juntos, né? E foi quando, então, eu entrei para o ativismo. Essa é a Sara, ela é minha filha mais nova, ela tem 7 anos, e é uma grande fã do irmão dela, irmãozão dela. E aí, sempre as escolas são, assim, um calo, né, no nosso sapato. Elas costumam ser bastante resistentes com a identidade do Liam, desde nome social na chamada, não poder usar o banheiro adequado para ele. Por sorte, ele é filho de professor, então ele estudou na escola em que o pai dele dava aula, ele usava o banheiro dos professores. Essa é a solução clássica, né, infelizmente, mas temos pautado, né, essa luta nas escolas. E aí, hoje em dia, a gente está bem mais tranquilo, ele está no Instituto Federal, né, então, assim, são pessoas mais esclarecidas, ainda que a gestão tem uma certa resistência também. Ele levou 8 meses para conseguir mudar o nome social dele na chamada, porque o coordenador fazia um tipo de resistência, assim, de não preencher o requerimento correto, uma resistência burocrática, né? E aí isso está mais tranquilo agora, mas, surpreendentemente, temos tido problemas na escola da Sara, que é uma escola particular, em que a Sara comenta com os coleguinhas, né, que, meu irmão é um menino, e aí eles conhecem o irmão, e a filha da diretora, que estuda com ela também, falou para ela algumas vezes já que o irmão dela não é um menino de verdade. E a Sara, claro que foi educada para ser respeitosa, né, para dialogar, para entender os pensamentos diferentes, para aceitar a diferença. Então, além disso, essa mesma criança, ela julga que nada é de Deus, tudo é do diabo e tudo mais. Então, eu somei, né, as informações e entendi que isso vem de um fundamentalismo religioso. Fui conversar com a mãe da criança, que é diretora da escola, e ela não sabia que isso estava acontecendo, né, que a filha dela estava tendo esse tipo de comportamento e falando esse tipo de coisa, mas ela revelou que isso deve vir da educação que ela dá em casa, porque essa é a fé dela, da família dela, é o que eles acreditam, e ela só vai, na verdade, alinhar com a criança para que ela não fique falando isso por aí, porque ela entende que isso desrespeita, né, a diversidade, ela tem esse entendimento que fere a cidadania, porque nós fomos conversando, né, eu sou ativista e eu faço isso no meu cotidiano. Então, eu fui falando o quanto que isso desrespeita direitos humanos, né, que isso, ela pode até não falar, mas como ela pensa e é educada dessa forma, eu até fui bastante incisiva, eu falei, olha o que você está ensinando para essa criança, você está ensinando ela a desrespeitar o irmão da colega, você está ensinando ela que isso não é aceitável do seu ponto de vista, da sua, né, crença. E eu tenho certeza que a Sara não desrespeita a sua crença, mesmo sendo desrespeitada. E aí ficou nisso, assim, de que ela ia conversar com a criança para que a criança não falasse sobre isso, mas que é o que eles acreditam em tudo. E aí eu estou bastante incomodada com isso, não houve uma retificação, não houve uma conversa com a escola no sentido de eles se retratarem, né, de falarem, olha, realmente esse comportamento é inadequado, essas ideias são violentas, né, é o que eu acredito. E aí eu assisti a aula e fiquei pensando assim, eu entendo que eu posso processar a escola, eu entendo que esse comportamento deveria ser corrigido de alguma maneira, mas eu fico pensando assim, e agora? Né? Porque a escola tem a diretriz, as pessoas têm as suas próprias crenças, eu entendo que isso é bastante grave porque vem da diretora da escola, né? Mas aí a questão é essa, assim, nós como militantes, né, como que a gente confronta isso, né, quando é com a gente, estamos sozinhos, eu me senti sozinha naquele momento, assim. Então eu me organizo para que eu não, né, faça frente a tudo isso que é maior do que eu, e está na coletividade, e aí eu me organizo para enfrentar, mas
é essa questão, assim, e agora? Né, o que fazer? Não só individualmente, mas coletivamente, sabe? E era isso, que estava precisando E o desabatar. grande problema com relação a isso, e a gente foi o que a gente discutiu na aula que tivemos sobre educação, né, sobre a temática dos enfrentamentos no campo da educação, é que enquanto estivermos nessa discussão, nesse guarda-chuva de diversidade e bullying, embora a gente entenda que é o caminho de que se aceita discutir, mas se aceita por quê? Porque sabe que tem um guarda-chuva para preconceituoso, fundamentalista e tudo mais se enfiar debaixo. Porque quando vamos falar sobre bullying, tá, mas então vamos falar sobre bullying contra pessoas pretas, vamos falar sobre capacitismo, estamos falando de diversidade. E aí as questões existenciais, né, a diversidade de gênero e orientação sexual não é trabalhado na escola, porque existe esse guarda-chuva da diversidade que abarca aí as questões existenciais da comunidade LGBTQIAPN+, e aí as pessoas se escondem embaixo disso e dizem que estão falando sobre diversidade na escola. Leila, quer colaborar aí? Então, assim, o Tony falou do GT do MEC, né? Nós da Mães da Resistência também estamos lá no GT, junto com várias outras organizações, a Aliança, a ANTRA e tal. E na reunião que eu participei foi uma coisa assim da maioria das entidades de questionar o MEC por ter colocado essa questão do bullying e não ter uma postura mesmo na verdade, o MEC chamou essa reunião, esse GT, um pouco pela pressão do movimento, mas eu acho que muito pela resolução do STF 5686, né, que exige uma especificação da questão de gênero e sexualidade, só que o MEC não especificou, é o GT do bullying, né? Mas isso foi extremamente questionado. De qualquer forma, assim, teve um encaminhamento lá de que a gente propõe como encaminhamento do GT um GT específico da questão de gênero e sexualidade. Eu acho que a gente tem que estar lá, concordo com o Tony nesse sentido, e que a gente tem que estar pressionando e tentando melhorar. Em relação à questão, Ana, que você está vivendo, você é da regional aqui de Brasília, você não está sozinha. Nós vamos conversar sobre isso. A nossa postura é assim, a gente sempre destaca alguém para conversar, para tentar tirar um melhor encaminhamento para a condução da questão, levando em consideração várias questões, como, por exemplo, a possibilidade, talvez, da sua filha, né, ou da criança, da nossa criança, ficar sofrendo um desconforto na escola, né? Então, a gente leva isso em consideração, a questão agora de estar no final do ano, né? E sempre tentando manter a questão do respeito aos nossos filhos, filhas e filhos, né? Mas considerando todo esse contexto. E, se for o caso, a gente vai na escola contigo, a gente conversa com a direção da escola, entendeu? Enfim, nós vamos conversar para a gente ver qual a melhor estratégia para a gente fazer juntas, tá bom? Ok, Tá bom. voltando lá para a questão, no seu ambiente familiar, Tony, agora a gente tem 8 minutos, então vamos dividir para 3 minutos para cada um aí, para Tony e Madu falar sobre... 8 não, a gente tem 18, porque a gente teve 10 minutos de atraso aí na entrada, né? Mas eu queria que vocês trouxessem a experiência de vocês sobre como conversar com as crianças nesse ativismo doméstico mesmo, dentro da sua família, entendeu? Que essas nossas lutas para fora de casa, a gente tratou numa aula mais específica para isso.
E aí a gente queria saber as experiências de vocês nos seus ambientes familiares. Como é que vocês fazem para a gente replicar isso ou dar uma filtrada, né? E trazer aqui, nessa troca de experiências, como é que a gente traz isso para dentro dos nossos lares? Bem, primeiro eu vou falar para a Ana, nós temos a Resolução 33, que eu, modéstia à parte, ajudei a construir no Conselho Nacional de Educação, que é um documento primoroso, e daí a resolução do ministro. Então, esse documento, todo o ensino fundamental, o ensino médio, a educação básica no Brasil, ela deve aceitar o nome social. Pode ser requerido pela pessoa responsável, ou se o responsável não puder buscar o conselho tutelar, e ou o Ministério Público. Isso nós temos os nossos advogados e advogadas. Só se falar o Estado, a gente já indica um advogado. O próprio advogado já vai estar todo preparado como entrar em contato com as escolas. E isso nós somos... e dentro da educação, a gente tem que mostrar a lei, sabe? A resolução. Se não fizer, inclusive, tem todo um trabalho. Tem que exigir, né? Tem, como se diz, a burocracia LGBT-fóbica. Mas pode contar com a gente também. Bem, sobre essa questão, Melissa, dentro da sexualidade, eu aprendi isso também como teórico. Você tem que responder para uma criança com uma outra pergunta. Porque às vezes a gente quer dar uma aula, dar uma palestra para a criança. E às vezes ela tem a resposta melhor que a gente. Eu até vou contar uma piadinha rapidinho. Teve um menininho que chegou em casa e falou: mãe, de onde que eu vim? A mãe toda, mãe da resistência, mãe fez feito cursos de diversidade sexual. Disse: não, meu filho, você foi fruto de um amor com o teu pai, tua mãe, daí teve a inseminação, introduziu o pênis na minha vagina, daí teve a anidação, explicou todo o ciclo. Daí o menino falou: nossa, que estranho, o meu amiguinho veio de Botucatu. Então, tem algumas coisas que a criança não está pedindo para você. Então, e isso eu conversei muito com as nossas crianças, inclusive quero fazer um merchandise aqui, que é o livro Família Rara de Reis, que essas perguntas, quem respondeu foi as próprias crianças, os três. Da 195 a 193, tinha as principais perguntas que as crianças faziam, e eles respondiam muito bem. Como assim 2 pais? Os 2 homens casados faziam, e as minhas crianças respondiam: sim, 2 homens casados, inclusive reconhecido pelas leis do nosso país e pelo Supremo Tribunal Federal. Sim, eles são exatamente homens 2 casados. E daí vamos fazendo outras perguntas: como é ter um pai, não ter uma mãe? Como foi a sua primeira reação? E olha isso aqui, do meu filho mais velho. A primeira reação foi um susto, porque eu não gostava de gays. Porque em todos os lugares que eu passei, desde a minha infância, ensinaram que gay eram pessoas ruins. A minha filha, meu filho, os 2, foi uma coisa muito alegre na minha vida, ter uma família novamente. Eu imaginava eles bem chatos e ignorantes, mas afinal eles são muito legais. Cadê a sua mãe? Eu não tenho mãe, eu tenho 2 pais. E posso falar com a sua mãe? Não, eu não tenho mãe. Pode falar com meus 2 pais. Qual é o nome da sua mãe? Não sei, porque o nome da minha mãe, tenho 2 pais. E daí vão falando, quem é a mãe dos 2? E para mim, os 2 são pais e os 2 são mães. Não tem essa de quem é a mãe. Tem muitas famílias por aí que só tem uma mãe e um filho, ou um filho e um filho. Muitas vezes a mãe faz o papel de pai, pai faz o papel de mãe. E daí, o que faz no Dia das Mães? Eles fazem um café da manhã chamado Dia dos Pães, se eles não tinham vergonha de ter 2 pais. Não tenho, nunca tive, porque teria. Não tenho, pelo contrário, eu sinto muito orgulho deles. Nunca, meus amigos sempre gostaram deles. Quando você sai na rua, e daí eles vão responder todas essas perguntas, e que a gente trazia para debate em casa, quando eles faziam perguntas, não sabiam responder. Então, a gente sempre ajudou eles a responder. E foi incrível que quando a gente adotou, a gente fez a adoção tardia, então eles vieram com 6, 7 e 8 anos,
E a gente foi na escola, fez uma carta falando tudo sobre a nossa situação, que nós participaríamos das reuniões de pais e mães e mestres. A gente ia participar das reuniões. Então, a gente explicou a situação para as duas escolas, nos oferecemos para conversar com os professores e não tivemos problema com a LGBTfobia. Nós tivemos, sim, com o racismo. O racismo, sim, foi muito grave, pelo sotaque deles, que eles eram cariocas, e por serem negros. Isso, eles sofreram muito, e eu tive que entrar com ação, processar, mandar para a questão de ética, deles serem negros. Então, isso realmente, eu tenho que falar que é muito triste. A questão da negritude, do racismo, é muito mais forte que a LGBTfobia, no caso da nossa família. Meu filho também falou isso, que ele enfrentou muito mais preconceito por ser negro na escola do que por ser gay. Inclusive, a frase que mais me chocou, ele tinha uns 7 para 8 anos, quando ele não queria mais ir para a escola, e ele sempre gostou muito. Eu falei, o que foi que aconteceu? Ele muito triste, tá? Disse, não, mãe, porque eu não consigo mais, eu não sei onde eu vou sentar. Eu disse, por quê? Ele disse, porque eu sentei numa cadeira e a amiga minha, a minha amiga da sala, deixou todas as cadeiras ao meu redor vazias. Mas por quê? Ela disse que é porque eu sou preta, se encostar em mim vai sujar. Então, aí eu fui até a escola, obviamente, conversamos e tal, mas aí fica aquela coisa, você não dá para culpabilizar uma criança de 7, 8 anos que fala um absurdo desse. Agora, não dá para isentar a escola da responsabilidade. Não dá para isentar. Entende? Porque dentro daquele ambiente tem que ser um ambiente seguro, inclusivo, ainda que essas crianças tenham pais racistas, homofóbicos, o que for dentro da escola tem que ser um ambiente seguro. Mas fala lá, Madu, conta para nós, dá uns conselhos aí para nós. Tem um podcast que eu escuto que chama Se Essa Sogra Fosse Minha. A menina fala, dá uns conselhos aí para nós. Olha, fiquei muito impressionada com o livro do Tony. Também vi ali nos comentários que algumas outras pessoas também ficaram, e que é muito bonito também de se ver, né? Que nenhuma criança é ensinada a ser racista, ou não, nenhuma criança, nenhum ser humano, na verdade, nasce com essa característica de racismo, LGBTfobia, xenofobia e tudo mais. Isso tudo é ensinado culturalmente, né, para nós. E está aí a importância da família dentro de uma sociedade, enfim, dentro de um meio social, né, que as pessoas vão conviver com uma diversidade, seja ela de gênero, de raça, de nacionalidade, e a importância que a família tem na nossa construção, enquanto pessoas, né, enquanto seres humanos mesmo, que vão respeitar ou não outros seres humanos. E aí, lembrando um pouco da minha experiência, assim, quando eu me afirmei trans pela primeira vez, a primeira pessoa que me respeitou e me acolheu foi meu irmão, que na época tinha 9 anos. Então, era uma criança também que, exatamente nessa essência de não conviver, não foi ensinada culturalmente a desrespeitar pessoas trans, a desrespeitar pessoas LGBTs, porque eu já tinha afirmado minha sexualidade anteriormente, por isso também acabou influenciando ele, né? E quando eu cheguei com a questão de gênero, para ele foi natural, né? Foi algo assim que foi a primeira pessoa a reivindicar, inclusive, para minha mãe, para minha irmã, pessoas, inclusive, mais velhas do que ele, a falar, é Madu, é ela, é dela, né? É sua filha, enfim, uma criança de 9 anos. Claro que, assim, como o Tony falou mesmo, né? Muitas crianças, elas não vão querer aquela resposta complexa. Muitas vezes é mais, enfim, curiosidade que a gente consegue também dirimir, enfim, finalizar ali com uma resposta rápida, né? Mas também, quando a gente está dentro desse núcleo familiar, como é que é? Porque a criança vai ter esse convívio, né? Diariamente, como é que vai ser para ela?
E aí a gente tem esse aporte mesmo, né, de qual a sociedade que a gente quer. É de reproduzir racismo? É de reproduzir LGBTfobia? É de reproduzir, enfim, várias violências que a gente vive cotidianamente? Qual é essa sociedade? Como a gente está criando os nossos filhos? A sociedade de amanhã. Como é que a gente está criando essa sociedade de amanhã? Né? E aí, educação vem de casa. Né? E por mais que a escola também ela não eduque, vai também fazer parte dessa formação, né, desse ser humano, educação vem muito de casa. E aí a gente está aberta, realmente, né, a ensinar, por mais que você não tenha uma pessoa LGBT na sua família, ensinar que pessoas LGBTs, elas existem, elas têm direitos, elas, enfim, têm as suas singularidades, têm as suas particularidades, enfim. Ensinar tudo isso, um mundo de possibilidade. É como minha mãe falava, né? Várias mães, na verdade, a gente cria filho para o mundo, né? E esse mundo, ele é, assim, povoado pela diversidade. E dentro da escola, e aí falando um pouco da experiência escolar, assim, foi através de grupos semelhantes dos meus pares que eu consegui resistir também dentro desse espaço, né? Porque eu me afirmei primeiro enquanto uma pessoa não binária, ainda no ensino médio, e a partir daí eu fui ameaçada várias vezes. Quantos anos você tem, Madu? Hoje eu tenho 26 anos. Na época que eu me afirmei uma pessoa não binária, eu tinha 16. Então tinha mais 2 anos aí de ensino médio, né? Foi no segundo ano do ensino médio que, enfim, comecei a experimentar realmente, assim, o que é meu corpo, quem eu sou, né? Começar a reivindicar essas questões psíquicas. E muitas pessoas acham, né, que pessoas trans brotam de um ovo, mas na verdade a gente tem infâncias, a gente tem adolescências trans, né? E que elas merecem ser respeitadas também. E o primeiro acolhimento tem que ser a família, né? Enfim, é um espaço onde a gente cresceu imaginando ter segurança e que muitas vezes nos é fechada essa porta na nossa cara, né? E dentro da escola, que também é um espaço que a gente imagina ser acolhedor, que imagina ser seguro, muitas vezes não é. E aí é muito bom a gente se inteirar exatamente sobre essas leis, sobre essas resoluções do Conselho Nacional de Educação, como o Tony citou aqui, sobre as leis de uso do nome social. Muitas vezes chega para mim assim, não querem respeitar o nome social, sendo que é um decreto que existe. Muitas vezes escolas públicas, e que a família tem consentimento de falar, sim, meu filho, é minha filha, eu quero que respeite minha filha, que respeite por esse nome, porque é uma reivindicação justa, né? E aí a escola praticamente abandona o ECA, perpetua uma violência dentro da escola, da própria escola, né? Isso, resolução 33, Ana. E aí abandona, enfim, essa criança, a própria sorte, como foi o meu caso, e que aí a gente pensa, eu vou sair da escola, né? Não vou passar por essa situação de violência, sendo que nem dentro da minha casa eu passo. Por que eu vou passar nesse espaço aqui que para mim já é chatíssimo? Que criança, que adolescente gosta de ir assim para a escola? Eu prefiro ficar na minha cama dormindo, gente. Mas é um espaço que também é social. Tem criança e tem adolescente que gosta de ir para a escola exatamente por essa questão social, né? E aí a gente encontrar os nossos pares também. Claro, eu já estava na adolescência quando eu encontrei os meus pares, o que era mais fácil, né? E agora, quando é uma criança, assim, que a gente não sabe, muitas delas não vão se reivindicar trans ou LGBTs ainda na infância, né? Mas e aí, como é que a gente faz? É uma das perguntas que eu tenho me feito, é uma das perguntas que norteiam assim a minha formação também, enquanto uma futura professora de letras, né, de português, buscando sempre o acolhimento, mas eu também nas minhas experiências de sala de aula, ultimamente, assim, no final de graduação que a gente tem que fazer estágios, eu me deparei com pessoas trans, alunos trans, dentro
da escola, né? Do ensino médio. E a gente vê que também é uma pauta que é respeitada. Assim, a gente tem conseguido avançar nisso. E como é que a gente conseguiu avançar? É batendo no peito falando, eu sou isso, você me respeite, eu tenho direitos assim como você tem direito, eu não aceito desrespeito assim como eu não estou te desrespeitando. Então, o movimento LGBT ele tem um histórico de luta reivindicando o espaço formativo da escola, da universidade, e que hoje eu colho os frutos graças a quem lutou lá atrás, né? E a gente reconhecer essa história é muito importante, mas também saber reivindicar esse espaço que é direito básico, direito fundamental na Constituição brasileira. Isso por si só já fundamenta, né? E assim como o artigo 5º da Constituição Federal, que fala que ninguém pode sofrer discriminação. Isso, claro, nós argumentando, nós, pessoas adultas que somos instruídas. E aí uma criança, como é que a gente educa ela? É sempre imaginando ela para o mundo, né? Imaginando para essa diversidade, para essa, enfim, possibilidade, para as possibilidades que existem na vida. E acho que, sobretudo, Madu, tem aí na tua fala, na fala do Tony, de novo, a gente precisa trazer a reflexão a respeito da territorialidade. Porque veja que com todo o seu... A qualificação que você nos passou, né? Você sendo uma pessoa trans, não binária, você vindo da periferia, enfim, todas as chagas que estão em você. Creia, Madu, você ainda tem enormes privilégios, se comparadas com o que as crianças do interior deste Brasil passam. Porque esses avanços que nós enxergamos nas capitais, eles estão há anos-luz atrás no interior. E, assim, é por isso que é importante, nesses espaços, a gente ouvir as experiências, porque, às vezes, nós, mães ativistas, nós com essa questão de estar em cargos de liderança na ONG, a gente fala essas coisas. A gente tem lei, a gente tem portaria, a gente tem decreto, a gente tem Constituição Federal, a gente tem a Agenda de 2017, a gente tem o STF, mas quando a gente fala isso para as mulheres do interior do Brasil, que não tem um conselho tutelar que saiba o que é uma pessoa LGBT, que não tem um secretário de educação que saiba o que é diversidade, que não tem um prefeito que saiba o que é laicidade, entende? Então, é muito importante quando vocês trazem das suas vivências, porque senão o nosso discurso para essas mães fica parecendo um manifesto, sabe? Um documento pronto, uma coisa para se colocar na rede social, porque é uma vida muito distante, né? Nós temos na organização, inclusive com muito apoio da Aliança, através do Tony, a questão de Janaína, né? Que tudo começou com uma completa ignorância, inclusive dentro da Câmara de Vereadores, querendo votar se é ou não para aceitar o nome social de uma criança dentro da escola. E, pasme, prefeita e vereadora do PCdoB. Vereadora, mulher lésbica. Entende como a ausência do letramento, a territorialidade nossa, é muito louco você lidar com isso. É por isso que é importante a gente traz, para além das nossas instruções na nossa formação, né? Todo mundo, todos os cursistas aqui recebem todas as legislações, todas as cartilhas, toda a orientação jurídica e tudo mais, mas vocês falando, aí diz assim, ai, que legal, acontece mesmo, não é só porque elas falam, sabe? Então, é muito rico quando vocês trazem essas suas experiências. Por isso que a gente insiste na história da sua história pessoal, que a gente insiste na história da sua experiência. A gente diz, está vendo, gente, que a gente fala e essas pessoas existem?
resistem e existem e são inspiração para nós, né? A gente está estourando aqui o nosso tempo, infelizmente. Eu não sei como viver sem as tutorias do curso. Semana que vem a última tutoria. E semana que vem, inclusive, queremos convidar, se vocês quiserem participar, porque é um módulo novo, né? Nós vamos discutir sobre religiosidades. A Leila vai até tem uma missão aí para a Madu, para ver se consegue ajudar a gente. Eu não quero nem falar no que aqui, para não gerar expectativa, mas nós desenvolvemos 5 aulas, se não me engano, nesse 6º módulo, para discutir sobre religiosidade, sobre fundamentalismo religioso, sobre a diferença de fé e religiosidade, sobre laicidade do Estado, sobre a influência do cristianismo, né, na organização social aí da população LGBT, e as experiências, sobretudo o que mais nos deixou esperançosas é ver ebulindo dentro de todas as religiões, né, resistência. Então, hoje a gente vê, por mais que pareça louco, né, porque a gente apanha tanto, o fundamentalismo religioso bate tanto na gente cotidianamente, né, que a gente não imagina que o islamismo, por exemplo, tem gente dentro do Islã fazendo casamentos LGBT, sabe? Então, assim, é para não desistir, é para a gente olhar e dizer assim, olha, essas pessoas existem, certo? A gente tem pastores evangélicos que são extremamente simpáticos à causa, a gente tem padres que são católicos, a gente tem gente de todas as religiões que são... Agora, territorialidade vai estar sempre entre a gente, né? Especialmente quando você passa para o interior do Brasil, as coisas vão estar sempre aí. Mirna levantou a mão, antes da gente passar a palavra para os dois se despedirem, Mirna quer falar, e eu vou pedir para a Tony deixar os acessos aos livros, como é que a gente faz. Manda no chat ou manda no meu privado, que a gente coloca no grupo das pessoas cursistas lá. Fala, Mirna. Olha, só para dizer para o Tony e agradecer o carinho da mensagem que ele mandou quando comprei o livro. Lembra, Tony? Linda mensagem. Eu li com o maior carinho. Por isso, quando você começou a falar, a fala dos seus filhos, parece que eu estava viajando, o momento que eu estava lendo o livro. Gratidão, viu? Beijo. Vou abrir para vocês dois se despedirem, agradecendo demais, demais, demais. Foi muito rico isso aqui. É sempre maravilhoso esses momentos com pessoas incríveis como vocês. Então, Tony se despedir e Madu também. Está mutado o teu microfone, amor. Antes de eu me despedir, eu coloquei lá, porque quem quer que te ganhe é o povo do Bolsonaro. Nós queremos enciclopédia, nós queremos livros, nós queremos... Aqui tem tudo que você pensar sobre educação. Todos os documentos. E para Ana, está na página 176, 177. Eu coloquei o link ali. Coloca no Google, Enciclopédia LGBTI. Inclusive, esse mês vai sair um outro, não tem um grande seminário em Brasília, no Ministério do Trabalho, o Ministério do Público do Trabalho, vai ser vamos lançar um manual de empregabilidade. Daí tem e aqui eu sugiro, Melissa, vocês lerem esse manual Cristianismo LGBTI, que foi feito por doutoras, doutores em exegetas, hermeneutas, biblistas, são pessoas que entendem do riscado. Então, eles dissecam o que fala no livro sagrado, como tem que responder, o que tem que questionar, e é um livro muito bacana. A CNBB, inclusive, recomendou para os catequistas. Então, é um livro que trata com Está na referência das nossas aulas, viu? Foi usado ele também. Está citado como nas referências das nossas aulas. Mas podem ler e também, quando vir a Curitiba, vocês podem levar a coleção impressa, tá bom? Um grande abraço, foi um prazer estar com a Madu, com todas as mães. Continue o trabalho de vocês, não desistam. Agora está o período das emendas parlamentares. Peçam emendas. Nós estamos agora um curso de formação.
Nós temos o Somos Mais Brasil. Já pensou, Somos Mães Mais Brasil, assim, do tipo, de capacitar, ficar uma semana no hotel, estudando, trocando experiência, vidas. Vocês podem fazer um trabalho muito bacana. Com certeza vai ter parlamentares, senadores que podem dar esse recurso para a ONG de vocês, para vocês fazerem formação. Um grande abraço e um beijo. E agora eu vou jantar. Um beijo, Madu. Beijo, mamães. Beijo para o David e para os meninos todos aí, viu? Ok, um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Madu. Beijo, Tony. Boa noite aí para você. E, bom, agradecer esse espaço aqui. É muito bom estar também com mães que têm a resistência, trazem a resistência consigo também, né? Eu sou uma filha da resistência e posso dizer o quanto é fundamental esse grupo, o quanto é fundamental a gente ter esse acolhimento, o quanto é... Muito obrigada por vocês se abrirem também às nossas questões, porque, enfim, parece que é o mínimo, né? Mas muitas famílias, elas viram as costas para nós, pessoas LGBTs, pessoas trans, pessoas não binárias, e ter um grupo que acolhe mães, que, enfim, faz essa formação aqui, procura uma sociedade mais justa, equânime, né? Sem a LGBTfobia, isso é fundamental. Agradecer a oportunidade de poder falar um pouco sobre minhas pesquisas. Estou finalizando esse ciclo acadêmico, pelo menos na graduação, com uma sensação um pouco de dever cumprido, um pouco de, enfim, poderia ter feito mais, mas acho que fiz o que pude. Mas eu acho que é um pouco desse sentimento que a gente tem quando a gente vai concluindo os ciclos, né? Assim, de que poderia ter feito mais, mas a gente é o que a gente pode ser, né? Eu amo um meme que fala exatamente isso. Mas me colocar à disposição, não somente do Grupo de Brasília, mas também a todas as mães que vierem assistir essa formação também. Falar que nós somos muitos, que nós vamos resistir e existir. Nós existimos por séculos e resistimos por séculos. Não vai ser um fundamentalismo que vai nos parar, não vai ser um bolsonarismo que vai nos parar, pelo contrário, isso nos dá mais sentido de coletividade, de coletivizar a nossa luta, de falar o que é importante para nós, de organizar nossa revolta e, enfim, planejar um futuro que seja respeitoso e inclusivo para todos nós, né? Agradecer mesmo esse convite que eu recebi, agradecer em nome da Leila aí, né? E me colocar à disposição, inclusive, para um almoço, hein? Quem for aqui da Regional de Brasília, a gente podia se encontrar, conversar, trocar experiência, enfim, nos acolher também. Topei, já topamos. Porque eu acho que é fundamental para a gente se Em manter. dezembro vai ter muita gente aí do Brasil todo, hein? Maravilha, ó. Em dezembro a gente já faz um churrascão com todo mundo, né? Coloca aquele sambinha, enfim, coloca, enfim, uma Lineker para tocar e que a gente se acolha cada vez mais, né? Porque isso é fundamental. Ninguém consegue chegar a lugar nenhum sozinha, e que a gente possa cada vez mais compreender e acolher, né, a diversidade que existe na nossa sociedade, sem preconceitos, né? E sim com afeto, com respeito e com tempo, porque também é tempo, gente. Não adianta achar que é de uma hora para outra, que é hoje para amanhã, acabou, já entendi tudo. Não, a gente se desconstrói, se constrói, se reconstrói e vamos indo nessa, né? Que a gente está indo num caminho certo e com muito afeto. É isso. Gente, eu queria agradecer. Nós temos hoje aqui, depois as pessoas assistem gravado, mas aquelas que vieram para assistir ao vivo, nós temos Brasília, Alagoas, Pernambuco, Bahia, Distrito Federal, Sergipe, Tocantins, Pará. Rosi é de onde? Rose Andrade é de onde? Goiás. E tem uma outra, a Rosi, que eu não lembro de que estado é. Mas, assim, só para você ver que o Brasil todo está aqui, ouvindo, sorvendo o que você está nos dizendo e emanando muito amor de mãe para você, viu, meu bem? Gratidão por estar aqui.
Agora abra as câmeras para a gente fazer um print, por favor, para registrar. Aí é aquele lance, eu tenho que olhar para cá, apertar a tecla de printar, esperar o negócio ficar preto, agora eu posso. Pronto. Gratidão, meus amores. Ó, quinta-feira, última tutoria, hein? Esperamos vocês. Religiosidade. Beijos. Tchau, tchau.